Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa do Disney Lads. Eu sou o Patal e hoje eu vou falar para vocês sobre Snow White and the Seven Dwarfs, Branca de Neve e os Sete Anões. Mas antes de eu começar, eu queria que vocês se inscrevessem no canal se você ainda não está inscrito e clicar no sininho para receber uma notificação toda vez que a gente lança um vídeo novo, tá? Aqui a gente fala sobre parques, sobre cultura Disney, sobre história, sobre filmes, sobre música. A gente fala tudo relacionado a entretenimento da Disney e de vez em quando da Universal também. Bom, para começar, vamos situar o ano que foi 1937 que estreou o Branca de Neve. O Disney abriu o estúdio dele em 1923, no mesmo ano que a Warner abriu, um ano antes da Metro, que é a MGM, ela abriu em 24. Então o Disney começou com um estúdio menor que essa sala. Hoje em dia é uma copiadora. Né? É um estúdio pequenininho que fazia curtas-metragens. O curta-metragem ele é um entretenimento antes do filme principal. Aqui a gente não tem muita tradição disso, mas lá nos Estados Unidos o curta é muito visto ainda, né? Então tem curta-metragem antes do filme principal. E o Disney só fazia isso. Ele começou a fazer desenho animado, e aí tanto que em 1928 ele pôs som no Mickey, e aí em 1932 ele pôs cor, que ele fez um arranjo com a Technicolor. E todos o Disney era famoso pela Silly Symphonies, seriam sinfonias tolas, que eram desenhos curtinhos, que faz parte dessas sinfonias, dessas Silly Symphonies, os Três Porquinhos, o Patinho Feio e tudo mais. E isso foi o que foi dando visão para o Disney, mas ele não passava de um estúdio pequeno que só fazia curtas-metragens. E desde que ele inaugurou em 1923, o Disney evoluiu muito. Ele evoluiu o jeito de animar, ele exigiu isso, ele ensinava desenho para os animadores, ele pagava aulas de desenho para eles, e depois ele colocou cor. Ele foi evoluindo. E isso, para um curta-metragem, era muito destaque. Tanto que em 1932, como eu falei, quando ele pôs cor no desenho, ele ganhou um Oscar com o filme, como achievement, né? E aí, em 1934, ele quis dar um passo a mais. Ele quis pegar outro mercado. Ele quis fazer um longa-metragem de animação. Tudo contava contra ele. Na época, era impensável você fazer um longa-metragem de desenho animado, porque as pessoas achavam que ia fazer mal para a vista, que ninguém ia conseguir sentar mais de uma hora para ver um desenho animado. Por quê? Porque desenhos animados, eles eram coisas cômicas, eles tinham gags, eles tinham... Como é que eu traduzo o gag? Piadas, Então ele é aquele cara que sobe na escada e a escada quebra, ele cai, se esborracha, sabe essas coisas? Então o Disney via o potencial de um desenho bem feito. Então ele passou de 34 até 37, quando ele estreou a Branca de Neve, fazendo Branca de Neve. E Hollywood inteira tirava um barato, falava, é o Disney com aquela loucura dele. Todo mundo tirava o maior sarro dele. Mas ele reuniu artistas excepcionais e com o seu nível de exigência, ele conseguiu um feito inédito para a época. Mesmo hoje em dia, se você olha o desenho, você fica espantado com a qualidade dele. A qualidade do desenho da Branca de Neve se dá por vários fatores. Primeiro, pela exigência do Disney, que o Disney queria o desenho... queria que fossem quadros vivos na tela, né? Ele usava uma técnica chamada rotoscopia, que é você filma a ação do jeito que você quer, né? Você filma os atores na cena que você quer e depois você faz os desenhistas copiarem os movimentos que estão no filme. Ou seja, se você vê Branca de Neve, todos os movimentos dos humanos
são super perfeitos. Por quê? Porque eles foram feitos assim. Eles foram feitos com rotoscopia. Eles copiavam os movimentos. Tanto ela cantando, a moça que fez a dublagem, que o nome dela era Adriana Caselotti, se não me engano, foi escolhida entre 150 moças que fizeram o teste. E ela assinou um contrato que não podia fazer nenhum personagem em nenhum outro desenho, porque o Disney não queria descaracterizar a voz da Branca de Neve, né? Então, a rotoscopia era uma das coisas. Outra coisa que ele usava, que eu por sinal tenho aqui em Lego, ele usou e criou, foi o Multiplane Camera. A câmera de multiplane. Vocês estão vendo? Isso aqui é da Lego, né? Então, essas rodelas aqui, essas alavancas, elas subiam e desciam, ou seja, a câmera ficava aqui em cima, pegando de cima, e aí, conforme você ia descendo a câmera, você ia trazendo as coisas para cima, e aí a cena dava uma sensação de 3D. Isso foi super revolucionário na época, e você nota isso em vários desenhos dessa época do Disney. O Disney foi incrível. As cores foram usadas palhetas de cor super estudadas, tanto que o filme inteiro parece uma grande aquarela, não é mesmo? E o som, que é impressionante. Eu assisti outro dia aqui em casa, de novo, e eu fiquei impressionado com a quantidade de sons que tem o tempo inteiro. A orquestra não para de tocar, cada personagem tem um tema com um instrumento diferente. Eles te põem na história com a música, entendeu? Porque o Disney sempre falava que a música é que dá o sentimento da coisa. Esse filme foi o primeiro filme a ter uma trilha sonora lançada em álbum, em disco. A vontade do Disney e a determinação dele eram tão grandes que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha e mais um pouco. Ele hipotecou a casa, ele fez... Ou seja, se desse errado, se Branca de Neve não fosse um sucesso que foi, ele ia estar falido. A gente nunca ia ter conhecido essa Disney que a gente conhece hoje em dia. Porque a Branca de Neve foi responsável por tudo isso. E qual é a história da Branca de Neve, né? O Walt Disney, em 1917 ou 18, ele assistiu no cinema uma das primeiras versões de Branca de Neve e ficou encantado com a história. Os irmãos Grimm escreveram Branca de Neve e os Sete Anões em 1812. E aí o Walt Disney, com a história do filme, com o conto dos irmãos Grimm, adaptou a história para a época dele. Isso é que é super importante de saber. Ele adaptou para a época que ele estava vendo, porque ele queria que as crianças vissem e os adultos também curtissem, né? Então a história é o seguinte, é um reino encantado, onde a rainha má tem uma enteada, a Branca de Neve, e a rainha morre de inveja da Branca de Neve. Ela morre tanto de inveja que ela quer se livrar da Branca de Neve. Então ela contrata um caçador para matar a Branca de Neve e ela ser a mais linda do reino. Só que quando o caçador na floresta tenta matar a Branca de Neve, ele não consegue, porque ela é muito linda e ele fica com pena dela. Ele fica com pena de fazer aquilo. Aí ele mata um porco, leva o coração do porco para a rainha, porque a rainha tinha pedido o coração dela. E aí a Branca de Neve sai correndo na floresta e se esconde numa casa que ela encontra. E nessa casa moram 7 anões, né? E ela passa a viver com eles. Quando a rainha descobre que a Branca de Neve não morreu e está vivendo com os 7 anões, ela fica furiosa. E aí ela bola um plano maligno. Ela põe veneno numa maçã, se transforma numa velha horrorosa e vai para a casa dos 7 anões para envenenar a Bela Adormecida, a Branca de Neve, com um feitiço que fará ela dormir para sempre, como se tivesse morta. Mas o feitiço tem uma pegadinha. Se o primeiro beijo de amor for dado nela dormindo, ela vai acordar. Uma coisa que eu esqueci de falar é que no começo do filme ela está cantando no poço e um príncipe
encantada, lógico, ouve ela e ele chega, fala com ela e fala como você é linda, como não sei o que, e ela foge de vergonha, e aí ela fica apaixonada por esse príncipe, tá? Então ela estava apaixonada pelo príncipe quando ele beijou ela, porque ela estava meio dormindo depois, né? E aí ela acorda e eles vivem felizes para sempre. Essa é a história que em 1937 pegou todo mundo. A premiere da noite de estreia de Branca de Neve foi um estrondo. A maior parte dos atores e atrizes famosos de Hollywood estavam lá. E o comentário era que Marlene Dietrich, Greta Garbo, Clark Gable, se vocês não conhecem esses nomes, dá um Google, tá? Judy Garland estava lá também. Todos ficaram espantados que todo mundo chorou quando a Branca de Neve morreu. Ou seja, o Disney conseguiu emocionar as pessoas com um simples desenho animado. Essa grande estreia de Branca de Neve foi no dia 21 de dezembro de 1937. Ela estava para custar $250 mil, estava estimado para custar, mas acabou custando $1,5 milhão, isso em 1937, faz as contas. E ele, de bilheteria, ganhou $8 milhões. Com esse dinheiro, o Disney construiu o estúdio que hoje é a Disney lá em Burbank, em Los Angeles, né? Atrás do cartaz de Hollywood. Tá? E mais uma leve curiosidade. Um escultor italiano, nos anos 60, deu para o Walt Disney uma Branca de Neve e 7 anões, só que todos do mesmo tamanho, umas estátuas. E o Walt Disney queria colocar no parque, na Disneylândia, na Califórnia, e não sabia o que fazer, aí os Imagineers e as pessoas responsáveis pelo parque tiveram a ideia de colocar os anões perto, ela está numa colina, né? É na frente quem for para Disneylândia, é na frente do poço dela, que ela canta. Ela canta no poço, é muito lindinho. E aí eles ficam, tem uma cachoeirazinha, e ficam todos os anões assim na frente, e lá no fundo, lá longe, fica a Branca de Neve. Por quê? Porque eles eram todos do mesmo tamanho. Se ele colocasse a Branca de Neve do lado dos anões, ela ia ser do mesmo tamanho deles. Então eles colocaram lá longe para dar a impressão dela ser maior do que os anões. Incrível, né? E a Branca de Neve, em 1937, ela foi desenhada, ela foi idealizada como o ideal feminino. Aquela pessoa dócil, deixa eu ver aqui, o que está escrito? Dócil, gentil e sonhadora, o que é principal, a principal característica da Branca de Neve, não é mesmo? E eu, quando era criança, eu assisti Branca de Neve, e agora, como eu já falei, já assisti mais de uma vez depois de adulto, e dessa última vez reafirmou algumas coisas que eu já havia pensado. O roteiro, no início do roteiro, eu acho que tudo acontece muito rápido, né? E sem muita explicação. E tem algumas cenas meio longas, tipo, algumas gags dos anões são muito divertidas, mas são cenas meio longas. E isso retrata a época, né? Se você assistir um filme dos anos 60 de comédia, é tudo mais lento, né? E uma coisa que eu notei foi a animação em si. Prestem atenção nas sombras. As sombras são as coisas mais difíceis de se fazer quando você está fazendo um desenho, né? Fazer a sombra certa. E fazer uma sombra certa em animação, ainda por cima, é muito mais difícil. Tem uma cena que o quarto está escuro e eles abrem a porta devagarzinho e você vai vendo a sombra andar. É impressionante, isso tudo foi feito à mão. Tudo feito à mão. Então, a gente está louco para ver essa nova versão, para ver o que é que eles atualizaram no conto, porque o Walt Disney já tinha atualizado em 1937 para a plateia dele. Vamos ver o que eles atualizaram. Hoje a gente assiste essa versão, a nossa família é assim, vai estrear, a gente compra no dia que estreia, dane-se. E a gente vai assistir, depois a gente faz uma resenha para ver o que a gente achou do filme. A gente já está adorando a música,
e tá todo mundo super empolgado para ver esse filme. E para completar a gente falar da Branca de Neve, eu sugeriria que vocês vissem o nosso vídeo Procurando a Branca de Neve, que tem no nosso canal do YouTube aqui, Disney LEDs. Ele fala de todas as atrações da Branca de Neve em parques da Disney. É muito divertido, é muito legal e cheio de curiosidades, tá bom? Então, de novo, não se esqueçam de, quem ainda não fez, se inscreve no canal, clica no botãozinho de notificação para receber todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, receber a notificação, e segue a gente no Insta, no Disney LEDs, LADS Brasil, Disney LEDs Brasil, ok? Espero que vocês tenham gostado do programa, eu adorei fazer, é um tema fascinante, e principalmente o lance de eu conseguir situar o porquê o Disney fez aquilo, como o Disney fez aquilo. E assim, a gente conhece a Disney hoje em dia e acha que ele já era o Disney era o Disney. O Disney não era ninguém. Quando ele fez a Branca de Neve, o pessoal tirava o sarro dele, porque ele era de um estúdiozinho mequetrefe. Já tinha ganho Oscar? Já. Tinha sua notoriedade? Já. Mas era num estúdiozinho pequenininho com uma parte pequena do mercado que ele queria expandir. Ele tinha só parte de curtas e ele queria fazer o grande feature. E a Branca de Neve fez com que o estúdio desse um pulo e daí começou a lançar filmes e mais filmes e mais filmes. Longa-metragens. Até hoje, né? Então, um beijo em todo mundo e até o próximo programa. Hi ho!